Olá, vereadores. Vamos falar aqui sobre a inviolabilidade dos vereadores por suas palavras, opiniões e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. O que é isso, afinal de contas? Esta é uma prerrogativa que os vereadores têm, que é uma espécie de direito de liberdade de expressão ampliado. O vereador ele é mais protegido em relação à liberdade de expressar que ele tem, em razão do mandato dele. É uma ferramenta da democracia. E por que existe essa ferramenta? Bem, se você pensar onde ela está escrita, está na Constituição de 1988, artigo 29, inciso 8º. E lá está dizendo que é assegurado ao vereador essa inviolabilidade. Particularmente, eu gosto de dizer que não é bom falar que o vereador é imune, tem imunidade, como deputados e senadores, porque a que os deputados e senadores têm, ela é absoluta, ela é diferente da do vereador. O vereador não é tão protegido quanto esse que eu mencionei. Mas lembremos que antes da Constituição de 88, havia um regime no Brasil que chegou a matar pessoas pelas opiniões delas. Ah, mas elas queriam colocar o comunismo. Eu também não acho nem um pouco bom, nem um pouco boa a ideia do comunismo ou algo que você obrigue alguém a seguir um modelo em prol de uma ideologia. Sou a favor que os indivíduos tenham autonomia para definir o próprio caminho, mas não me dá o direito de não respeitar que as pessoas pensem diferente de mim. E o Estado, o poder público, o Estado brasileiro matou pessoas que pensavam diferente, inclusive parlamentares. E por causa disso, felizmente, a Constituição que veio após essa era das trevas, ela trouxe essa proteção para os parlamentares e temos vários exemplos que podemos compartilhar, mas eu vou dizer um caso específico. Era uma vez um vereador em uma determinada Câmara de São Paulo, quem tiver curiosidade, pesquisa lá no STF, nos julgados. Em São Paulo aconteceu de um cidadão levar uma reclamação ao plenário da Câmara e ele queria ler aquela reclamação. Por acaso esse cidadão fazia parte de um grupo político adversário que tinha sido derrotado nas eleições e um determinado vereador falou: "Você é pessoa sem dignidade, sem moral, apoiou a roubalheira e a ladroagem e não pode falar aqui." Esse cidadão processou o vereador. O vereador ofendeu minha honra. Esse processo foi sendo levado de instância a instância. Perdia na primeira, recorria, apelava, ia para a segunda instância, recurso, chegou ao STF. E o STF protegeu o vereador. E eu vejo casos que nem sempre esse é o resultado, mas nesse exemplo sim. E o STF, no caso, o ministro, cujo nome, se eu não me engano, foi o... Qual foi o primo do Fernando Collor de Mello, hein? Já até esqueci o nome dele, mas o ministro falou assim: o vereador, ele precisa ter liberdade para colocar as ideias dele. Ele precisa ter liberdade para defender o ponto de vista dele. Se o vereador deixar de colocar as ideias dele com medo de ser punido, ele então poderá deixar de se expressar da maneira que ele acha necessária para defender o mandato, e isso representaria um prejuízo ao pleno exercício do mandato legislativo. O STF continua: apesar de indesejáveis, o debate acalorado faz parte da democracia. E o risco de punir o vereador para que não houvesse esses debates acalorados poderia implicar em prejuízo para a própria democracia. Ah, então o vereador pode falar o que quiser. Não, o próprio STF continua: olha, os limites para a liberdade de expressão estão previstos na Constituição. E se o vereador eventualmente tiver ultrapassado algum destes limites, caberá ao próprio Poder Legislativo avaliar o caso concreto e, se entender que houve excesso, cassar o mandato daquele parlamentar. Então, para que interessa ao vereador saber disso? Para ele poder sair falando besteira? Claro que não. Para que ele não tenha medo de se posicionar. Para que ele saiba que não é verdade
quando aquela velha raposa da política chega no ouvido dele e fala: cuidado como você vai votar, cuidado com o que vai acontecer aí nesse posicionamento seu, você pode ser preso. Já vi casos lá, nossa colega a doutora Priscila aqui do projeto, ela me contou que em determinadas cidades lá de Santa Catarina existe a lenda de que o vereador, quando eleito, tem que fazer uma poupança, porque certamente será processado e vai ter que pagar multas. Olha, gente, o vereador não pode ter medo, e está bem claro na Constituição. Ele tem protegidas três coisas: palavra, opinião e voto, desde que duas condições sejam observadas: a palavra que ele tiver proferido, a opinião que ele tiver externado, o voto dele em razão do mandato de vereador e dentro do município. Está escrito lá na circunscrição do município. Então, se o vereador for para outra cidade, corre o risco de, se ele falar algo além do que seja razoável, se ele for processado, pode ser que o Poder Judiciário entenda que ele não estava protegido por aquela prerrogativa. Outra questão: se o vereador, dentro da cidade dele, brigando com o vizinho por causa de uma manga que caiu do pé de manga na casa do outro e tal, isso não é em razão do mandato. Então, se ele brigou, se ele ofendeu ali, se aconteceu algum exagero, ele não está protegido pela prerrogativa. Mas lembrem-se, é uma prerrogativa, uma espécie de poder. E o vereador tem essa proteção adicional, não porque ele é melhor do que ninguém, mas porque ele exerce um mandato e ele precisa ter tranquilidade para desempenhá-lo plenamente, para tanto tem que se posicionar com tranquilidade, sem medo de sofrer reprimendas do Poder Judiciário. Agora, claro que no mundo real, sabe-se lá o que vai acontecer, o que vai ser decidido em uma eventual ação contra um vereador, né? Eu entendo que está na Constituição, que tem que ser respeitado. E se isso for relativizado, é muito perigoso, muito perigoso. Então é isso aí, vereadores. Posicione-se, defendam suas ideias, não tenham medo de serem punidos, mas obviamente respeitem. Está na Constituição, artigo 2º, os poderes são harmônicos, independentes, mas harmônicos entre si.